Fala galera do YouTube, eu sou o Tom Zé, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já me ajuda aí, já se inscreve no canal, me ajuda a chegar ao mil inscritos. Vou pedir desculpa aqui a vocês se minha voz estiver um pouco meio estranha, por causa que eu tô gripado, com a garganta, tava com a garganta um pouco inflamada, tô gripado, então minha voz tá meio estranha. Eu já peço perdão a vocês, desculpa aqui a você, perdão a vocês, mas para não ficar aqui servido, para não ficar aqui sem postar vídeo, vou gravar, apesar de estar um pouco meio com a voz meio diferente, não vou deixar de gravar por causa disso. Mas falar um pouquinho sobre esse jogo de hoje, perdão, o jogo de hoje não, o jogo de ontem, que o Vasco ganhou de 1-0 contra o Independente Medellín, de 1-0. Eu vou tentar ser meio rápido, para o vídeo não ficar muito longo, até porque já tem Copa do Brasil, então para a gente também ver a Sassá, já pensar no jogo contra o Fluminense, vou dar minha opinião rápida de alguns jogadores, né, que alguns jogadores me agradaram a partida. Que na minha opinião o Vasco teve mais posse, na verdade teve mais posse, eu estava vendo se eu faço escolha desse instante. O Vasco teve ao todo de 60% de posse de bola. O Vasco do Real foi melhor que o Independente Medellín, mas na minha opinião no primeiro tempo ao meu ver, o time estava um pouco nervoso, errando passe, a torcida meio sem paciência com alguns jogadores. Eu acho que no primeiro tempo o time do Vasco estava meio nervoso, tava nervoso, dava para perceber claramente que o time nervoso também pelo momento que o time tá vivendo, um momento muito complicado, muito ruim, na zona de embaçamento, uma derrota com certeza ia só aumentar mais a pressão, então os jogadores estavam nervosos. Eu acho que se o Vasco saísse atrás ia ser difícil virar, não que seria impossível, acho que poderia com o apoio da torcida empatar e virar, mas toda a questão psicológica. Então, assim, o Vasco começa o jogo até melhor, da minha opinião, que o Independente Medellín. Depois o Independente Medellín consegue até finalizar, consegue alguns lances levando perigo pro Vasco. Mas do contexto, o Vasco não foi tão exigido assim na defesa, Inclusive, o Tomou deu um gol, a vitória de 1-0. Finalmente o Vasco se tomar deu um gol do jogo. É, mas depois do segundo tempo o Vasco consegue achar um gol já do final, alguns jogadores jogaram bem, o meu pai o Henrique, finalmente PH voltando a jogar bem, que jogou muito bem, na minha opinião, acho que para mim o melhor do time do Vasco, o melhor em campo hoje. Amorim, que fez a partida até razoável, o Adson não acho que fez uma grande partida, mas pode ser que contra o Fluminense ele jogue meio, tomara que jogue melhor. Andrés Gomes tentando, um dos principais jogadores. Eu também acho que foi a grande partida do Andrés Gomes, mas ele tentou alguma coisa, como sempre, ele sempre tenta, sempre vai para cima, tenta alguma coisa. Mas do contexto geral, eu acho que foi uma partida assim que dá para dizer. Algumas pessoas acho que tá botando esse jogo como se fosse um jogo muito ruim, como se fosse uma partida hoje do Vasco. Eu não acho que foi uma partida ótima do Vasco, mas também eu acho que foi uma partida horrorosa. Eu acho que foi uma partida ok pro Vasco. E eu acho que pro momento do Vasco, é, cara que jogar bem é importante. Eu acho que é muito importante jogar bem. Eu não sou uma pessoa resultadista. Acho que o resultado é sim importante. Às vezes o resultado muitas vezes é mais importante do que o desempenho. Mas desse cenário que o Vasco tá vivendo, uma vitória como essa, meu amigo, seja de 1-0, jogando mal, um gol de cabeça, um chute no nada, uma finalização e faz o gol, é muito importante. Muito importante. Essa vitória acho que foi muito importante, ainda mais faltando tanto pouco tempo com a Copa do Brasil, o jogo contra o Fluminense e o Gaí. Então acho que foi muito importante essa vitória para o time do Vasco ganhar confiança e motivado para esse jogo. O Fluminense que vive um momento melhor, não é de um absurdo dizer que o Fluminense é franco favorito, é favorito para esse jogo, mas é casco, Inclusive eu acho que o Vasco deve passar do Fluminense. Eu tô com esse negócio que o Vasco vai passar do Fluminense. O Vasco, o ano passado, para quem não se lembra, a gente tem que lembrar que o Vasco não terminou também meio campeonato brasileiro. O Vasco perde no ano passado por 5-0 com aquele time reserva para o Atlético Mineiro e vai lá e ganha do Fluminense de virada, ainda mais. Depois perde o segundo jogo e, e passa dos pênaltis. Depois vai para a final, perde para o Corinthians, a gente já sabe disso. Mas o Vasco chegou também no ano passado meio desacreditado, na semifinal da Copa do Brasil e foi para a final. Então acho que é um cenário até parecido,
E o Vasco costuma aquecer desse tipo de jogo que tá desacreditado, ainda mais contra o Fluminense, tem um casco, dá pra dizer que do Rio de Janeiro o Vasco tem tido resultado melhores contra o Fluminense, inclusive já dá pra dizer que tem tido grande jogo contra o Fluminense, é o segundo ano seguido, os dois se enfrentando a Copa do Brasil, só que mais cedo, ano passado foi da semi, agora das oitavas de final, e eu acho que, perdão, gente, por mais que o Fluminense vive um momento melhor, acho que eu acho que questão de time de elenco não vejo essa diferença, não acho que um tem um nível melhor que o outro, assim não. O time do Vasco não vive um grande momento, mas o Vasco está muito longe de ser um time ruim, como algumas pessoas falam. Eu acho que no Brasil a gente também tem essa questão da cultura resultadista, como o time não está bem, parece que é porque o time é ruim, é esse aqui, mas a gente tem que entender que tem todo o contexto, às vezes jogadores que estão tendo, às vezes jogadores que estão de posição errada, às vezes eles são de grupo também, então a gente também. Acho que também é fácil para a gente falar que o time é ruim, tal jogador é imitado, mas a gente tem que entender que também tem vários, que tem um contexto do Zé Aldo. Então, assim, eu acho que a vitória que foi muito importante, essa vitória. O Vasco, na minha opinião, fez um jogo razoável. Alguns jogadores fizeram partida boa. O Obtenan, gostei da partida do Obtenan, inclusive deu bronca de jogadores da defesa. Acho que fez uma partida boa. O Amorim fez a partida boa, o TT bem mais ou menos. É, alguns jogadores, que jogaram bem hoje, como o PH e o Thiago Mendes, foi bem hoje, aí estando bem. Então acho que o Vasco fez do Real uma partida interessante e foi muito importante essa vitória para o Vasco e confiante contra o Fluminense. Uma vitória que sem dúvida deu uma muito importante, a primeira vitória do treinador Pedro Manuel. Pedro Manuel que sempre foi o desempenho até tem melhorado, mas o Vitória foi muito importante para ele, sem dúvida nenhuma. Então, gente, esse foi o vídeo, se inscreva no canal, valeu e fui.